Eu me lembro que na fazenda que eu tinha uma linha de eucaliptos. Nossa, de vez em quando eu tinha que sair correndo para tirar. Caía na estrada, caía nas passagens, por causa de vento. É. Não, às vezes dá uma ventania terrível. E tem muito raio na região também, né, Jorge? Tem sim, tem. A incidência é bem alta, Bem né? alto, bem alto. É, Tem, aqui em Barão Geraldo tem mini tornado, né, Marina? é, é isso mesmo. Mas, assim, tirando, você viu... então, ontem eu pus o negócio do CNPq, que eu tinha recebido naquele momento a notícia do meu amigo que é... Está muito impressionante isso, né, Marina? Está muito. É uma coisa maluca. É uma gente que está trabalhando não só de uma maneira escancarada, e eu acho que o escancaramento da atitude, do gesto, é uma maneira também de nos desviar, nos impactar, de tal maneira que nós perdemos um pouco a noção do que está sendo corroído, né, por baixo. Claro, é Então, claro. eu acho que tem um jogo aí que nós não podemos perder de vista, né? Mas a gente não tem acesso, né, Marina? Porque são Não, o coisas Fernando disse, justamente. olha, o Fernando é jornalista desde sempre. Ele disse que é uma coisa, em todos os governos, repórter, jornalista, tem alguma fonte, tem algum acesso, tem algum amigo do amigo do amigo, sempre tem. Ele diz que é uma coisa impressionante, com todos os jornalistas que estão na ativa que ele fala, ninguém tem acesso a ninguém, então ninguém sabe. É uma gente tão pária, tão fora, tão nada, tão ninguém, que ninguém tem acesso a nenhuma fonte, a nada. Então, quem diz que tem, não tem. Não, é uma coisa tremenda. E eles estão se aproveitando disso, para fazerem o que quiserem. E o próximo governo, que vamos torcer não seja o mesmo, né? É. O próximo governo vai ter um trabalho enorme para reconstruir o que Eu acho que leva aí pelo menos uma década. leva, é uma década perdida, né? É uma década perdida. É uma década de restauração de um mínimo. De um mínimo. Porque para onde você olha, tem uma corrosão, né? É, E é uma corrosão básica, né? Básica, essencial, estrutural. Então, para você repor isso é complicado. Como é que você repõe, por exemplo, FUNAI, como é que você repõe ICMBio, como é que você repõe Instituto Chico Mendes? Você não claro. repõe. Você demora muito, porque você tem que formar técnico, você tem que formar pessoal. Nossa, como é que você forma, recupera o PNI, por exemplo? Claro. Nós estamos vacinando a passos de tartaruga, num país desse, há 7 meses tem 18% vacinado só. Isso não Não, é existe, incrível. Não, tá tudo péssimo, tudo está péssimo. tudo ruim, né? Então, vai demorar mesmo. É uma década perdida. Mas agora nós estamos com o Ciro Nogueira e eu acho que isso vai nos ajudar. Como é que é? Agora nós estamos com Ciro Nogueira Ah, à frente da Casa Civil, sim, frente dele no Senado, que é sua genitora, sim, que é aliados com aquele homem probo, que é o Lira, que só bate na mulher. Não sei por que vocês ficam tão impressionados com isso, né? pois é. Aquela pessoa que é um pastel.
que está à frente do Senado. Não, Os Tuaras no Ministério Público, né? O terrivelmente evangélico que está tentando ir para o Supremo Tribunal Federal. Bom, ou seja, nós estamos bem mal. Nós estamos muito mal, Marina, muito mal. Muito mal. Enfim. Muito bem, vamos começar? Vamos. Acho que estamos todos já. Tem 7. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Suzy Arida está fora de São Paulo. A Suzy não está. A Solange está. A Solange está. Eu acho que está só faltando a Suzy mesmo, né? Tá. Então, voltando àquele texto que nós tínhamos visto da última vez, não é aquele texto que vai fazer com que o narrador descubra que havia uma Miss Sacripant, que era uma atriz, graças a uma aquarela do Eustir. Essa aquarela do Eustir que representava uma moça em trajes de homem, e que lhe dava um caráter ambíguo, um caráter andrógeno, une fille un peu garçonnière, uma moça um pouco rapaz, né? E esse rosto no qual aparecia essa moça, depois desaparecia, e sugerindo a ideia de um jovem, de um rapaz efeminado, vicioso e sonhador, e depois fugia de novo, era uma coisa meio inapreensível. E é uma revelação do passado da Odette de Crécy, que vai constituir desses aspectos, como num caleidoscópio, não é um dos aspectos daquilo que ela foi. Eu trouxe para vocês verem, não é, essas duas imagens. Uma é essa imagem à direita, uma fotografia que eu achei na internet, e que é a fotografia de uma atriz, de uma dessas atrizes de teatro, etc., com essa roupa, né, de fantasia, que dá a impressão um pouco de roupa de cavaleiro, alguma coisa assim, e à esquerda um cartaz do Cheret. O Cheret foi um dos grandes ilustradores do final do século XIX e do começo do século XX, e ele retratava justamente esse universo, um pouco como Toulouse-Lautrec, mas com uma frivolidade maior do que a do Toulouse-Lautrec. Ele retratava esse universo das atrizes, das mulheres que estão aí, como indica essa grande festa na ópera, o primeiro Bal Masqué, não é, como indica aí nesse cartaz a relação desse homem elegante, não é, de monóculo e cartola e flor na lapela, ao lado de uma mulher fantasiada com uma roupa digamos, semi-masculina, com de calças, e faz parte da alegria e das promessas, né? Das promessas eróticas que um baile desse tipo podia trazer. Portanto, é nesse universo que se insere a Odette de Crécy. Só que eu comecei falando e agora estou pensando em uma outra coisa. Vocês não têm nada a respeito da última vez que nós nos encontramos? Não tem alguma questão, alguma coisa que ficou? Ou eu continuo assim mesmo? Continuo. Então, continuo. E eu trouxe também porque o Proust tem um artigo que ele escreve para jornal a respeito de uma grande cantora da época, uma cantora de cabaré,
chamada Yvette Guilbert, que foi retratada pelo Toulouse-Lautrec também. E ele fala, né, em relação a Yvette Guilbert, no Cheret, e num outro artista da mesma época, que é o Adolphe Villette, que também era um caricaturista, um afichista, um autor de cartazes, especializado nessas... deixa eu ver, entrou mais alguém, a Suzy entrou. Oi, vamos ver se ela entra. Oi, Suzy, boa noite. Então, especializado nesse tipo de representação. Né? Uma pochada, como ele diz, nós podemos imaginar que é alguma coisa parecida com essa moça que tem um gato nos ombros, né? E que se oferece ao olhar do espectador em roupa de baixo. O narrador vai ficar encantado, não é, com essa imagem, com essa pochada, com esse esboço, e vai dizer o seguinte: eu teria gostado muito, se o senhor tivesse, de ter uma fotografia do pequeno retrato de Miss Sacripant. Mas o que é esse nome? É o de um personagem que fez o papel de modelo numa estúpida operetazinha. Mas o senhor sabe, eu não a conheço de maneira nenhuma. O senhor tem jeito de pensar o contrário. Elstir se calou. E aí ele diz essa frase assim, um pouco solta. Não é, entretanto, Madame Swann, antes do seu casamento? Disse eu, por uma desses bruscos encontros fortuitos da verdade, que são, em fim de contas, bastante raros, mas que são suficientes, depois que eles acontecem, para dar um certo fundamento à teoria dos pressentimentos, se nós temos o cuidado de esquecer todos os erros que poderiam infirmá-la. Elstir ficou quieto, não respondeu. Elstir não me respondeu. Era um retrato de Odette de Crécy. Ela não o quis guardar por muitas razões, das quais algumas são evidentes demais. Havia outras. O retrato era anterior ao momento em que Odette, disciplinando os seus traços, tinha feito de seu rosto e do seu porte essa criação da qual, através dos anos, os seus cabeleireiros, os seus costureiros e ela própria, na sua maneira de se comportar, de se manter, de falar, de sorrir, de pousar suas mãos, seus olhares, de pensar, deviam respeitar as grandes linhas. Era preciso a depravação de um amante saciado para que Swann preferisse as numerosas fotografias de Odette ne varietur, que era a sua encantadora mulher, quer dizer, essa Odette que não variava mais e que era a Odette de hoje, a pequena fotografia que ele tinha no seu quarto e na qual, sob um chapéu de palha ornado de myosotis, não é? Pensée myosotis, se via uma moça magra, bastante feia, com os cabelos bufantes e com os traços tirés, né? Espichados, estirados, cansados. É interessante porque ele associa aqui ele lembra o leitor aquela fotografia
não é, do Swann, junto com a nova imagem que ele acaba de descobrir da Odete, e que ambas são, embora diferentes, ambas são constituintes de uma Odete cuja imagem atual, contemporânea, não corresponde em nada a dessas duas fotografias. Não é? As duas fotografias são elementos visíveis da memória, e esses elementos visíveis da memória, eles permitem ao leitor de compor, graças à passagem do tempo, a identidade da Odete. Alguma questão? O que na terceira linha de baixo para cima, depois de Odete, é latim, é isso? É latim, ne varietur, quer dizer, que não varia. Aquela que não varia. Né? Quer dizer, a Odete atual que se cristalizou na Odete, esposa do Swann. E que era essa mulher presente que ele conhecia, e que parecia ser aquela que não iria variar mais. Então, essa ideia de uma Odete ne varietur, essa ideia de uma Odete que já está plenamente constituída e que não varia mais, ela é posta em xeque por essas duas imagens que traem o seu passado. Tá? É interessante como ele acata permanentemente o imprevisto, como é que eu vou chamar isso? Não é o imprevisto. Como ele acata sistematicamente na sua obra o estranhamento. É como se o estranhamento fosse o modo constitutivo da sua escrita. Ele vai estranhando e ele vai construindo as camadas que vão compondo os personagens. Então, essa surpresa, por exemplo, da fotografia, desse desenho, Sim. Esse retrato da Sacripant, sim, causa um estranhamento no narrador. Sim. Mas ele se deixa estranhar, porque é esse estranhamento que permite que ele compare com aquela foto, o que faz com que o estranhamento daquela foto sobre o móvel do Swann, ou seja, é um estranhamento sobre o outro, é como se ele trabalhasse de uma forma oposta àquilo que a gente sempre esteve acostumado com o realismo, não é? Exatamente. Então, tem uma causalidade, sempre tem uma linha progressiva. Não, Exatamente. Deixa tomar, ele acata o estranhamento e, através do estranhamento, dessa emoção do instante, dessa emoção daquilo que é mais superficial, que ele vai caminhando verticalmente para compor os seus personagens. Ou seja, ele inverte inteiramente. Exatamente, né? É exatamente isso, Marina, porque ele trabalha por elipses. Exatamente. E ele trabalha por elipses em desordem. É isso. E então não se tem a progressão. Não. Mas é incrível isso do estranho. Do estranho. É um nada que ele se deixa comover, que ele se deixa ser afetado. É aquela superfície. É o mais superficial que ele permite que o afete de tal modo que ele vai construindo através de desvios, de rastros, como você disse, de elipses, né? O personagem. E a gente vai criar um ponto com ele, porque ele também tem um personagem. Isso, essa construção, ela pressupõe que é o leitor que está construindo, não é? Porque ele vai dando, é como, mal comparando, talvez, num romance policial, ele vai dando pistas.
E esses estranhamentos surgem, o leitor fica espantado, eles são muito frequentes no livro. Essas surpresas surgem, essas descobertas surgem, e ele constitui, ele não diz ao leitor o que o leitor tem que pensar. É o leitor que toma esses elementos e que constitui o personagem ao qual ele se refere. Não é? É uma relação muito diferente daquele escritor, que pode ser um grande escritor, um escritor de gênio, não importa, mas que ensina ao leitor o que pensar do personagem. Ele conduz, né? Aqui não. Aqui ele vai deixando essas pistas que nós descobrimos com surpresa, nas quais nós tropeçamos, Sim. E essas pistas vão se constituindo nesse fluxo extraordinário. Tem uma passagem de estranhamento que me chamou muita atenção, que é quando, numa das visitas que ele faz à casa da tia, a senhora de Villeparisis, que o Charlus o aborda e sai com ele para a rua e diz, até hoje eu não entendi, quer dizer, até hoje eu não entendi, mas enfim, a gente acaba construindo, que o Charlus diz para ele, para o narrador, eu quero a sua fidelidade. Só depois que você me garantir a sua fidelidade, eu vou ensiná-lo como se comportar em alta sociedade. Sim. É um diálogo tão absurdo, tão completamente sem pé nem cabeça, mas que é esse estranhamento. Você fica com a cabeça o tempo todo, mas o que ele está querendo? O que é essa fidelidade? O que é esse compromisso? Você terá que me visitar todos os dias. Bom, e fica no ar. E ele pega uma carruagem e vai embora. Com um cocheiro meio bêbado e tal, e vai embora. Quer dizer, o leitor tem que trabalhar, juntar com aquele primeiro encontro do Charlus em Baalbek, para juntar esses dois estranhamentos, comportamentos esquisitos. Que é um processo de sedução, né, Marina? Exato, exatamente. Mas a gente vai saber muito lá para frente. Que é um processo de sedução, e a gente vai saber, de fato, muito Sim. Lá para frente. O que eu acho interessante também nessa passagem é um detalhe, é que a Madame de Villeparisis, quando o Charlus diz para os dois saírem juntos da casa dela, ela fica incomodada. Sim, ela já sabe. Ela sabe. Ela sabe. Depois a gente vai saber que ela já sabe. É uma revelação, não é? Aí é uma revelação de que ela já sabe o que está ocorrendo. Até então, ela era uma senhora recebendo em casa aquela reunião de pessoas, onde ocorrem as coisas mais diversas. Naquele momento, a gente sabe que ela percebe as intenções do Charlus. Do Charlus, mas a gente só vai descobrir lá na frente. Então, a gente fica juntando esses pedaços estranhos. Eu me lembro quando eu li essa passagem, eu fiquei completamente... Eu não entendi nada. O que esse cara está cercando e falando essa maluquice? Então, para nós leitores, é também uma surpresa, né? Porque é também uma surpresa. E o modo de escrever. E é um indício que vai revelar o seu sentido no final, quer dizer, no final não, depois que você lê várias coisas, como no romance policial. Sei lá, aquela janela estava aberta, né? Aí ele chegou perto da janela que estava aberta, você não percebe continuando, e aí você vai ver que a janela que estava aberta era essencial para o crime, no romance policial. E o que nós temos aqui é uma coisa infinitamente mais elaborada, mas que tem alguma coisa de parecido, porque é indiciário. Né? Você dá um toque aqui, você dá uma surpresa ali, você joga, como você disse, com esse estranhamento, e nós sabemos, desde o início, que a Odette de Crécy não é flor que se cheire, como se dizia antigamente. Mas nós não sabíamos
do que era constituído essa flor essa flor que não se cheira, né? E aí ele vai dando esses dados. E aí você se surpreende, mas assim, tão baixo, né? É como a Rachel, que a gente vai descobrir que ela se vendia por 2 francos no bordel. Mas isso depois, não é que a gente sabe que ela é amante do Sandu, etc. Mas é uma extraordinária passagem, né? Mas prosseguindo, eu gostaria que a gente lesse este trecho, porque se na precedente nós já tivemos, não é, a Odete de Crécy como Séfora. Nós já tivemos a Odete de Crécy como Miss Sacripant. E nos 2 casos são imagens, né? Agora vamos ver nessa passagem, porque eu acho essa passagem é uma passagem também bastante extraordinária. Um dia que reflexões desse tipo, ele está falando do Swann, o levavam ainda à lembrança da época em que lhe haviam falado de Odete como de uma mulher mantida. Né? Uma mulher mantida, a palavra antiga em português era manteuda, é a mulher que era, como se diz, mantida pelo sexo, não era uma cortesã. E na qual, uma vez mais, ele se divertia em opor essa personificação estranha à mulher mantida. E agora a sugestão que essa palavra entretenu traz para ele. Brilhante, chatoyant, não é? essa maneira de brilhar dos tecidos, chatoyant, amálgama de elementos desconhecidos e diabólicos, engastado, como uma aparição de Gustave Moreau, de flores venenosas entrelaçadas em joias principais. Quer dizer, a palavra entretenu, a palavra mantida, mulher mantida, sugere a ele esses elementos, isso é muito decadentista, esses elementos desconhecidos e diabólicos que são como uma joia, são engastados. E é como essa joia, nós nos aproximamos imediatamente de Gustave Moreau. Essas flores venenosas entrelaçadas em joias preciosas. E dessa Odete, sobre o rosto de quem ele tinha visto passar os mesmos sentimentos de piedade por um infeliz, de revolta contra uma injustiça, de gratidão por como se diz, alguma benevolência, alguma coisa que foi generosa, que ele tinha podido experimentar outrora pela sua própria mãe, por seus amigos. Essa Odete, cujos propósitos tinham tão frequentemente vinculado às coisas que ele conhecia melhor, ele próprio, às suas coleções, ao seu quarto, ao seu velho empregado, ao banqueiro em quem ele tinha os seus títulos. Ele se encontrou que essa última imagem do banqueiro lhe lembrou que ele tinha que passar ali para pegar dinheiro. Então, nós estamos passando da Odete, mulher mantida. Essa Odete, mulher mantida, ela começa a se humanizar por causa no cotidiano, ele se lembra os sentimentos de piedade por um infeliz, revolta contra a injustiça, e essa Odete a qual ele estava ligado, ele associava as suas coleções ao seu mundo. E aí que ele associava também ao seu banqueiro, e aí ele lembra de tomar dinheiro.
Com efeito, se nesse mês ele tinha ajudado menos largamente a Odete nas suas dificuldades materiais do que ele havia feito no mês passado, em que ele tinha lhe dado 5.000 francos, e se ele não tinha lhe oferecido uma rivière, um colar, né, de diamantes que ela desejava, ele não renovava nela essa admiração que ela tinha por sua generosidade, esse reconhecimento que o tornavam tão feliz, e mesmo que mesmo que arriscaria, né? A minha tradução está péssima, mas vocês entendem, e mesmo que essa admiração, e que levaria a lhe fazer acreditar que seu amor por ela, como ela veria as manifestações tornarem-se menores, tinha diminuído. Quer dizer, ela né, teria sentido que esse amor diminuiu porque ele não tinha dado dinheiro para ela. Então, de repente, ele se perguntou se isso não era exatamente l'entretenir, mantê-la. E é interessante porque depois de falar do Gustave Moreau, ele falou nessa rivière de diamantes, nesse colar de diamantes. Como se, com efeito, essa noção de manter pudesse ser extraída de elementos não misteriosos nem perversos, mas pertencendo ao fundo cotidiano e privado da sua vida, como esse bilhete, como essa nota de 1.000 francos, doméstica e familiar, rasgada e colada de novo, que o seu valet de chambre, o seu camareiro, depois de ter pagado as contas do mês e o seu salário, tinha fechado na gaveta da velha escrivania em que Swann tinha retomado, onde Swann o tinha, o bilhete, né, retomado para enviá-lo com 4 outros a Odete. Coisa bem concreta, esse bilhete rasgado. E se não poderia se aplicar a Odete, desde que ela o conhecia, pois ele não suspeitava um instante que ela nunca tivesse recebido dinheiro de ninguém antes dele, que evidentemente é uma imensa ingenuidade, essa palavra que ele tinha pensado tão inconciliável, irreconciliável com ela, de mulher mantida. É uma passagem na qual há uma mistura extraordinariamente sofisticada entre a ideia da beleza, da riqueza, das joias, de um lado, e a ideia do afeto, a ideia do amor. O que é esse amor? Nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, no amor romântico. Na Dama das Camélias, por exemplo, a Marguerite Gautier, ela é mantida, ela é sustentada por amantes ricos, ela é uma cortesã. Mas ela só vai encontrar o amor no momento em que uma pessoa, Armand Duval, um rapaz, só tem o amor para oferecer para ela. Não tem mais nada. Ele não vai oferecer dinheiro, inclusive porque ele não tem o dinheiro. Mas ele tem isso, esse amor romântico puro, para além do dinheiro que suja. Então, aqui há uma mistura desses sentimentos, não é? Essa expectativa que ele gosta, a admiração que ela tinha por sua generosidade. Não é? Ele está nutrindo, ele está, como por assim dizer, engraxando esse mecanismo da relação amorosa paga por sentimentos que ele põe ali dentro.
e que, ao mesmo tempo, ele eleva, ligando tanto ao Gustave Moreau, quanto à ideia da beleza das joias, etc. É um elemento suplementar, não é? Que está vinculado a esse princípio no qual a relação amorosa ela se faz ao mesmo tempo por um sistema de trocas. Eu dou o que você quer, o prazer e talvez um simulacro de sentimento que você toma como verdadeiro, e em compensação você me dá esse dinheiro que eu preciso. Ele usa aqui bem abaixo, ele diz o seguinte: isso não tem nada de misterioso e nem de perverso. Ao contrário, está ligado a um fundo cotidiano e privado da vida. Sim. Ou seja, ele rebaixa completamente, né? Ao mesmo tempo que ele usa esse fundo cotidiano da vida, que faz parte, etc., da vida cotidiana dele, ele eleva esse fundo cotidiano pelo sentimento e pela metáfora da arte, e, ao mesmo tempo, esse fundo cotidiano lhe faz pensar, mas, enfim, ela é uma mulher mantida. Eu não tinha percebido isso. Sou eu que a estou mantendo. Essa palavra de mulher mantida, ela se aplica a mim, né? É uma espécie de revelação. Que ele está a tal ponto que ele se pergunta se não podia se aplicar a Odete, desde que ele a conhecia, essa palavra que ele achava que nunca combinava com ela. Como? Sim. É que fica surpreso, né? Que ela poderia eventualmente ter recebido dinheiro de outros antes dele, né? E isso também, quer dizer, porque ele não tinha na cabeça que ela tivesse sido mantida por outras pessoas. Sim. E ele diz, mas ele vai aos poucos até chegar a dizer, mas eu a estou mantendo. E ao mesmo tempo, ele não percebe a diferença, não é? Ela não percebe o que ela é. Enfim, ela é uma mulher que está querendo o dinheiro dele. Se alguém é o tipo de coisa que acontece quando numa situação pessoal, uma pessoa que chega para outra e diz, mas você não está vendo que essa mulher está querendo seu dinheiro? Ah, não, mas não é bem assim, eu ajudo, dou uma coisinha aqui, outra, mas ela me ama, mas enfim, ela gosta de mim, e depois eu fico tão feliz quando ela fica com o olhar de agradecimento que ela tem quando eu levo dinheiro para ela. Não é isso, não é? São todas ilusões que são criadas para revestir o afeto de uma verdade que não é a dele. É o colar que o Sanlu separa para Raquel. Exatamente. O Boucheron, né? Ou seja, eu não vou te dar por desaforo, mas depois ela é tão boa, ela me ama, ela me dá provas de amor. Então ele vai no Boucheron, né? E é tão pouco em relação ao que ela me dá, não é? Exato, é tão pouco. É uma situação extremamente parecida. E eu trouxe para vocês, para nós darmos uma olhada juntos, porque eles são admiráveis, esses dois quadros do Gustave Moreau, não é? A fada com os grifos são esses dragões, não é, que tem corpo de leão, asa de águia e a parte superior é de águia, né, o bico da águia, e essa mulher que flui nesse ambiente, como sempre, com uma cobra, né? uma cobrazinha na frente, que se termina num corpo de mulher, ela está instalada nesse universo extremamente precioso dos ouros do Gustave Moreau. Não é? A transformação
da pintura em joia. Não é? Essa ideia de que a beleza do precioso faz parte da arte para o Gustave Moreau. Não é? Que a nossa comoção de beleza deve estar presente na beleza das coisas preciosas, das joias, das pedras preciosas. E à direita, a Sulamita dos cânticos do Gustave Moreau, que também é uma figura completamente admirável, com esse olhar indireto, não é? Com a cabeça voltada para a sua esquerda e o olho voltado para nós, esse olho muito longo, e essa paisagem misteriosa que faz pensar um pouco em Veneza, e essa roupa que é feita de grandes joias, né? Com essa flor vermelha. Então, é esse mundo do feminino cuja nudez se torna mais bela, mais sedutora, mais elevada, quando ela está ornada por objetos preciosos. E essa relação é que a gente vê no texto precedente, né? Essa ideia de que esse afeto funciona quando ele está ornado por coisas belas. E eu trouxe uma outra obra... Sai da Séfora, quer dizer, incrível, né? Como sai da Séfora. Pois é. Né? Pois é, sai da Séfora, passa que aquela situação. E agora nós chegamos a esse ponto aqui, não é? E eu trouxe uma outra obra que não é mencionada pelo Proust, de um autor que eu não tenho certeza de se ele conhecia, que é o Klimt. Mas é uma obra de 1907, portanto, bem contemporânea do Proust, e que me parece nos ajudar a compreender essa situação que eu estou tentando retratar aqui, e que, com essa situação, também nos ajuda a compreender o quadro. Do que se trata? Se trata de Danae, que é uma mortal, e vocês sabem que o Júpiter tinha, ou Zeus, como quiserem, tinha a estratégia de se transformar naquilo que as mulheres mais gostavam. Por exemplo, Leda tinha uma paixão pelos cisnes, ele se transforma num cisne para transar com Leda. Alcmena, não é? Tinha uma única paixão no mundo, que era o seu marido anfitrião. Zeus faz com que o marido vá embora e toma o aspecto, a fisionomia de anfitrião. E um touro para a Europa e assim por diante. Acontece que Danae tinha uma paixão pelo dinheiro. Ela é uma espécie de grande padroeira das prostitutas, não é? E o Zeus faz o quê? Ele se transforma numa chuva de moedas de ouro para poder penetrá-la, para fazer o amor com ela. E o Klimt faz a Danae, ela foi, ou Danae, ela foi, como se diz, retratada por um número muito grande de artistas, a maravilhosa Danae do Tiziano, por exemplo. Mas o Klimt traz aqui essa dimensão do precioso que nós acabamos de ver no texto, que é esse ouro aplicado. É o mesmo princípio do Gustave Moreau, não é? É claro que o Gustave Moreau tem eu não estou dizendo que eles são idênticos, mas é o mesmo princípio de dizer que o precioso torna a obra mais bela. Então, o Klimt passa a empregar ouro nas suas obras. Jorge, como se chama aquele pintor italiano? Como se chama aquele pintor italiano?
milanês que incrustava pedras. Ah, Dentro. eu acho que ele não era milanês, mas é o Crivelli. Crivelli. É o Crivelli. Inclusive, como se diz, o Gustave Moreau e o Klimt têm uma referência muito grande ao Crivelli, né? Aos fundos dourados do Crivelli. Essa ideia é exatamente, você lembrou muito bem, Marina, é exatamente esse universo. Mas o Crivelli é um autor do século XV, que poderia entrar perfeitamente no universo do Swann. Aqui eu trouxe, digamos, as obras que estão no clima do texto que o Proust acabou de dizer. E essa Dana, ela é aquela Odete de Crécy descrita, não é? Ela está nessa posição com as pernas abertas para cima, encolhida sobre si, na frente de um véu, não é, que tem esses elementos circulares Art Nouveau maravilhosamente ornados, e ela deixa escorrer esse jorro de ouro, que é como se fosse uma espécie de esperma precioso e dourado do Deus. E nós vemos essas coxas enormes, essa coxa enorme no primeiro plano. Mas se nós atentarmos para o rosto, a impressão que nós temos é de uma mulher adormecida ou num estado de êxtase. Ela está tendo prazer aí dentro. Mas com a mão direita em forma de garra, como se não é, fosse agarrar alguma coisa. Aquela ideia de você ter alguma coisa, né, que é a vontade de segurar, de pegar esse ouro que está chegando aí. Eu acho que essas imagens do Gustave Moreau e do Klimt completam muito bem o texto e nos fazem compreender o clima no qual essa relação de ambiguidade aparentemente que poderia ser aparentemente simples, né? Se vocês pegarem esse livro maravilhoso do Zola, que é Naná, que é sobre a prostituição e que é sobre justamente uma mulher devoradora de dinheiro, né? Vocês vão ver que é uma coisa completamente diferente. Em nenhum momento eu tenho esse jogo de sutileza entre o sentimento que eleva, a arte que eleva, e o fato de que eu esteja me deixando ser explorado enquanto por uma mulher que né, age de uma maneira sórdida. E é um clima genérico que nos situa bem a Odete, nesse caso, não é, com a ajuda dessas obras. Alguma observação? A diferença é que essa é linda, né? Mas o texto do Proust também é lindo. Não, eu sei, mas ele fala que ela era feia. Ah, sim, mas são certos momentos em que ela é feia. Sim. Não é o tempo todo que ela é feia. Mas você tem razão, essa aqui é linda, é linda. Não é? E esses cabelos ruivos, escorridos, não é? Ondulados, é alguma coisa de magnífico. E aqui uma coisa também que é interessante, que é uma relação de como perceber, não é, a Odete por essas múltiplas formas. É uma passagem na qual a Odete é comparada a um desenho do Watteau. E do Côté de Chessuan, e ele diz: certos dias, entretanto, mais raros, ela vinha na casa dele à tarde interromper o seu devaneio
ou esse estudo sobre Vermeer, ao qual ele tinha voltado ultimamente. Vocês sabem que um dos projetos para preencher a vida do Swann seria de escrever um grande estudo sobre o Vermeer, e que ele não, mas que ele evidentemente não consegue fazer, não é? São esses grandes projetos que às vezes se tem e não se consegue se realizar. Vinham lhe dizer que Madame de Crécy estava no seu pequeno salão. Ele foi encontrar com ela. E quando ele abriu a porta, ao rosto rosado de Odette, desde que ela percebeu Swann, vinha mudando a forma da sua boca, o olhar dos seus olhos, o modelado das suas faces, se misturar um sorriso. Quer dizer, ao rosto cor-de-rosa, desde que ela percebeu Swann, vinha se misturar um sorriso. Uma vez sozinho, ele revia esse sorriso, aquele que ela tinha tido na véspera, um outro, com o qual ela o tinha acolhido tal ou talvez. Aquele que tinha sido a sua resposta no carro, quando ele lhe pedira se ele era desagradável, ao mesmo tempo que ele arrumava as catleias, aquelas, como se diz, orquídeas, né, que a Odette se ornava. E a vida de Odette, durante o resto do tempo, como ele não sabia nada dessa vida, lhe aparecia com seu fundo neutro e sem cores, semelhante a essas folhas de estudo de Watteau, onde se vê aqui e ali, em todos os lugares, em todos os sentidos, desenhados aos três lápis, os três lápis a sépia, o preto e o branco, sobre esse papel chamois, essa cor do papel que a gente está vendo aí, inumeráveis sorrisos. Eu trouxe essa imagem que não tem sorrisos, mas que responde bem a essa ideia do rosto, inclusive o rosto da mesma pessoa, que pode ser captado de diversas maneiras. O que está acontecendo aqui esses estudos do Watteau, não é, que ocorrem por volta do ano de 1700, por aí, é uma consequência do requinte do Barroco e da ideia que o Barroco possui de, como se diz, de captar não apenas a semelhança, não é o retrato parado, né, o retrato fixo do início do Renascimento, do Maneirismo, ou, sobretudo, do Neoclassicismo, esse retrato que parece tirar uma quintessência da pessoa e estabilizá-la para sempre, para usar a expressão do Proust, ne varietur, mas, ao contrário, é o retrato que tem que captar um instante, e esse instante que seja tradutor da personalidade do retratado. Não é? É um livro formidável que é o Diário de Chanteloup, que era o nobre encarregado de acompanhar o Bernini na corte do Luís XIV, e que descreve com muitos detalhes o Bernini, a maneira como ele observava o rei para fazer o seu retrato em mármore, que ele deixou um busto magnífico do Luís XIV em mármore. E ele descreve, ele não queria que o rei posasse. Ele ficava em volta do rei, girando, olhando o rei se deslocar, o rei fazer coisas diferentes, tomar aspectos diferentes. Esses desenhos do Watteau têm exatamente esse sentido. Não é apenas para captar a semelhança,
para captar instantes diferentes que depois o artista vai intuir na personalidade do modelo. E o que o Proust faz aqui é exatamente isso. Não é? Ele viu um sorriso que lembrou o outro, que lembrou o outro, que lembrou o outro, e que constitui uma Odete muito enigmática, porque ele não sabia nada da vida da Odete, ele não sabia como é que ela passava os dias, não é? A Odete, mas que ele dava esses elementos de fragmento que ele evoca no ator. Olha, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu estou pensando nesse momento do século XVI. Como? Fim do XVIII, né? Sim, é início do XVIII. Sim, no início do XVIII, essa vontade de capturar vamos chamar o caráter. Exatamente. É uma vontade de capturar o caráter, né? Exatamente. Essa que é a ideia, né, Jorge? Esse é o princípio, não é? Então, e é bem a associação que ele faz dessa Odete com os estudos, eu acho, me parece assim, preciosa essa ação, porque é exatamente o que ele está tentando fazer. Assim como no começo dos anos 1700 está se procurando capturar o caráter, ele, autor, ele, narrador, está tentando construir, capturar, e o próprio Swann capturar o caráter dessa figura. Exatamente. É o que... Interessante esses duas... Diga. O quanto a arte, como o ator fez isso, e os pintores, os artistas do seu período fizeram isso, buscaram essa imagem do caráter, né? Transmitir isso 100 anos, quase 200 anos depois, 100 anos depois, 100 e pouco, o Proust está construindo exatamente da mesma maneira, só que na literatura. Exatamente, exatamente. Agora, Né? exatamente, porque nunca é um caráter nevarietur, né? Para usar aquela expressão de novo que eu estou empregando, porque ela é muito expressiva. Você pega um retrato do Bronzino, por exemplo, não é? Eleonora de Toledo do Bronzino, é um retrato na qual se tem um caráter de majestade simplificado, mas fixo para sempre. Enquanto aqui o princípio do caráter é o caráter no instante, é o caráter no momento vivido. E são esses instantes que vão dar essa intuição do caráter do modelo. É fantástico, não é? É fantástico. É um mundo não é, no qual as coisas parecem fluir naturalmente, mas elas vão aos poucos se constituindo dessa maneira. Porque não é só uma comparação, não é só ele não lança a mão só do Watteau como um pintor. Os estudos do Watteau é mais do que isso, né? É mais do que uma comparação. O significado disso no período em que ele fez e o que ele estava procurando e que é o que o Proust está procurando fazer exatamente. Não é? Essa maneira de ser, que porque os contatos que nós temos, o que nós temos em relação a qualquer pessoa, não é? E que o Proust desenvolve, me parece, nesse sentido. Nós temos a ideia dessa pessoa, que a gente já tinha
sobre a qual nós já tínhamos conversado, e nós temos as percepções dessas pessoas, que são, evidentemente, percepções fragmentárias. Porque eu não fico olhando para uma pessoa o tempo todo na minha vida. Então, são sempre fragmentos que surgem para mim. E, no caso, o Swann está tentando constituir uma ideia dessa Odete. Mas ele evidentemente, não vai conseguir na sua inteireza. Ele vai ficar com esse caráter expresso por esses elementos exteriores, como ocorre com o ator e como ocorre com o sorriso da Odete. E também ocorre conosco, não é? Essa constituição, que é uma constituição sempre fragmentária dos personagens. Não é? Mesmo, por exemplo, qual é nós não temos muito claramente qual é a aparência do Swann. Nós sabemos que ele é elegantíssimo. Nós sabemos que ele é requintadíssimo. Mas é difícil para... Ele tem a cara do Rei Mago do Luini. Ele tem a cara do Rei Mago do Luini, isso é verdade. Da mesma maneira que a Odete tem a cara da Séfora. Mas isso é insuficiente. Não é? Porque ele é muito mais do que isso. Agora, aqui, uma outra passagem na qual aparecem as semelhanças. E, ao contrário desse processo de fragmentação, alguma coisa de um artista como o ator, alguma coisa que está no campo da sólida estabilidade, que é a relação da moça da cozinha com a Caritas do Giotto. Vocês se lembram, né, no início no Caminho de Swann, a moça da cozinha era uma pessoa moral. Aí já começa, tá vendo? Ela é alguma coisa, ela é uma unidade. Ela é alguma coisa na qual eu concentro uma ideia. A moça da cozinha era uma pessoa moral, uma instituição permanente, a quem atribuições invariáveis asseguravam uma espécie de continuidade e de identidade através da sucessão das formas passageiras nas quais ela se encarnava. Ao contrário desses rostos da Odete, que não tem, como se diz, uma unidade clara, né? São os sorrisos como o do gato da Alice no País das Maravilhas, a moça da cozinha não. Ela tem, em primeiro lugar, uma unidade. Ela é a moça da cozinha. Ela tem essa identidade de moça da cozinha. E essa identidade ela é mais forte do que a sucessão das formas passageiras das quais ela se encarnava, do que o sorriso da Odete, é claro. Pois nós não a tivemos nunca 2 anos em seguida. O ano em que nós comemos tantos aspargos, a moça da cozinha, habitualmente encarregada de depená-los, quer dizer, de limpá-los, era uma pobre criatura doentia, num estado de gravidez já bastante avançado, quando nós chegamos na Páscoa. E nós espantávamos até que Françoise lhe deixasse fazer tantas, como se diz, tantos cursos, como é que diz? Em inglês é errands, em português seria o quê? Seria... Compras, mercados. Mercado, trabalho, e besogne, trabalho, pois ela começava a carregar dificilmente diante dela a misteriosa cesta cada dia mais cheia, da qual se adivinhava sob suas saias amplas a forma magnífica.
estas, né, os sarraus, essas saias assim, lembravam as Uppelande. A Uppelande eram capas, né, que se usava inclusive antigamente no Brasil, nas fazendas, etc. Eram grandes capas que tinham que os cavaleiros usavam e que também os pastores usavam e que tinha duas aberturas na frente para as mãos. Eram capas de lã. Essas lembravam as Uppelande que certas figuras simbólicas de Giotto revestem, da qual o Sr. Swann tinha me dado fotografias. É ele próprio que nos tinha feito notar, e quando ele nos perguntava, nos pedia notícias da moça da cozinha, ele nos dizia: como vai a caridade de Giotto? Aliás, ela própria, a pobre moça, engordada pela sua gravidez, até o rosto, até as bochechas que caíam retas e quadradas, parecia bastante com efeito com essas virgens fortes e com aspecto de homenzarrões, antes matronas, naquelas as virtudes estão personificadas na Capela Arena. E eu me dou conta agora que essas virtudes e esses vícios de Pádua, na Capela Arena do Giotto em Pádua, lhe pareciam ainda de uma outra maneira. Da mesma maneira que a imagem dessa moça estava acrescida pelo símbolo acrescentado que ela trazia no seu ventre, sem ter o ar de compreender o sentido, sem que nada no seu rosto traduzisse a beleza e o espírito como um simples fardo pesado, da mesma maneira sem parecer perceber que a forte dona de casa, né, a mulher que limpa a casa, que está representada na arena sobre a palavra caritas, e cuja reprodução estava pendurada na parede da minha sala de estudos em Combray, encarna essa virtude. Sem que nenhum pensamento de caridade pareça ter nunca sido expresso por seu rosto enérgico e vulgar. Não é? Da mesma maneira que ela não tinha consciência que ela estava grávida, carregando na barriga essa cesta, como se diz, essa corbeia, a Caritas também não tem consciência de que ela tinha essa virtude, que é justamente a virtude da caridade. Parece-me interessante, porque vocês vejam que o Proust é perfeitamente consciente das maneiras diversas como se apreende uma pessoa e outra. No caso da moça da cozinha, ela está definida pela sua função. Ela é a moça da cozinha e ela está lá. E a moça da cozinha não é para ficar falando, conversando ou revelando o que ela tem dentro dela. Ela é para sair, comprar coisa, carregar coisa como se diz, limpar os aspargos. E vocês sabem que a Françoise, que detestava, que tinha um ciúme terrível de todos os outros criados, que a Françoise percebeu que era ela alérgica aos aspargos e, por isso mesmo, ela insistiu em fazer aspargos durante toda aquela temporada que essa moça da cozinha estava lá. E essas moças da cozinha não ficavam lá frequentemente, assim, constantemente, por causa da Françoise, não é? Por causa da Françoise, que terminava sempre fazendo com que elas fossem embora. Mas essa passagem ela nos revela
por contraste, não é? O sentido da passagem anterior, né? Porque ela é o contrário. Essa passagem nos dá essa ideia, não é? Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Só terminando, essa ideia do como se diz, desses personagens do Giotto, que são tão completamente definidos, tão definitivos, e que tem inveja de um lado, né? E do outro lado a caridade. Desculpe, Marina, por favor, diga para mim. Uma pergunta. Quando essa associação, essa observação, essa chamada de atenção que você fez sobre a diferença de tratamento entre o feito e o se fazendo, nessas figuras que ele vai construindo devagar, e essa outra, que é a funcionária da Françoise, a funcionária da cozinha, Sim. Em alguns momentos, eu senti que ele tem um tratamento diferenciado para o mundo rural, para o mundo rústico, para o mundo da província. Sim. Mesmo que ele exponha a Françoise sobre vários aspectos, ela tem uma unidade também. Claro que tem. Claro que O mundo do campo é como se fosse um modo de colocar os dois universos no romance, né? no texto. Marina, desculpa, acho que não é o mundo do campo, é um mundo de outra classe. Não, eu não acho de outra classe, não. Não? Desculpe, ele se refere constantemente às origens camponesas da Françoise. Sim. Não é? Que tem maneira de falar, maneira de fazer as coisas, maneira de se comportar, que é diferente das maneiras urbanas. Mas, por outro lado, também... identidade no mundo da província, tem uma identidade no mundo da província que se perde no mundo da cidade. Quando a Françoise recebe a sobrinha. Sim. Tem uma passagem, agora eu não lembro qual volume, que ela recebe a sobrinha, vem do interior, sim. E a sobrinha está encantada em ficar na cidade, não quer nem ouvir falar em Cambrai mais. Sim. Então, ela funciona quase que como uma transição, né? Exatamente. Mas... Não são aleatórias essas figuras. Sim, sim. Então, Mas, por outro lado, existe também, não é? Eu acho que existe também essa ideia de classe, mas não no sentido luta de classes, né? Não! Existe essa ideia de classe na relação com os criados. Sim. Que é um dos grandes temas do romance do século XIX. Né? Sim. Essas pessoas que estão dentro de casa, que trabalham em casa, que têm, mas que não fazem parte da nossa família, e que aqui no Brasil a gente tenta transformar nessa ficção de que empregado é família, não é? Enfim, mas que estão lá e que são capazes de reações as mais diversas e que são, de qualquer forma, diferentes da família que mora na casa, inclusive diferentes por razões de ordem econômica. E o Proust como me faz pensar sempre naquela relação do anjo exterminador com o mordomo, não é? Porque todos os criados vão embora, fica o mordomo. Os criados no Proust fazem parte desse como se diz, desse universo de diferença de classe, mas que é muito próximo e que de algum modo é um pouco inquietante também. Quer dizer, a tradição da literatura no século XIX é a tradição da inquietação em relação a esses criados. O Diário de uma Camareira, o Primo Basílio do Eça de Queiroz e vários outros que mostram esses criados como alguma coisa de perturbadora dentro da casa, inclusive como agentes do mal, por vezes.
Desculpe, Marina, você ia dizer e eu não interrompi. Não, é isso sem dúvida, mas é que eu estou pensando do ponto de vista da construção do personagem, né, literariamente falando. Quando ele tem, é como se ele, por mais frívolo, porque ele tem uma vida, ele vai atrás dessa vida, o narrador, da vida em sociedade, dos salões, do Boulevard Saint-Germain. Sim, sim. Mas ele tem um tratamento, essa unidade no mundo da província, na construção do caráter do provinciano, eu acho que tem um lado positivo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ao passo que, quando ele trata do mundo da conversação, desse mundo dos salões, de uma frivolidade. E a própria Odete, como ela vai construindo essas máscaras, ela vai sobrepondo máscaras, ela vai se tornando uma outra pessoa. Mas o mundo do campo tem uma unidade que está lá preservada. É nesse sentido. A figura da moça da cozinha é uma figura sólida. Então, mas a Françoise também. Então, mas a Françoise também é. Talvez haja nisso, não é, a definição pela função. Sim. Não é? A moça da cozinha não fala, não se manifesta. Ela não é complexa como a Françoise. Não. Ela é definida na sua função, porque ela é vista numa certa distância e como uma unidade. Não é? Ela vira a caridade do Giotto, não é? Mas ela é infinitamente menos complexa do que a Françoise, que é tratada como um personagem cheio de elementos. Inclusive, eu acho interessante o quanto sempre me pareceu, não é, que o narrador para o Proust, não é, com o qual nós temos a tendência de identificá-lo, e talvez ele próprio se identifique, o narrador para o Proust, ele, como se diz, ele está longe de ser um personagem inteiramente bom, inteiramente nobre e inteiramente simpático. Ah, sim. Ele não é como Swann, não é? E eu me lembro, por exemplo, de uma passagem, aliás, eu acho que volta 2 ou 3 vezes no romance, na qual a Françoise é o elemento revelador. A Françoise, que é terrível quando ela mata um coelho, não é? Dizendo salbette, salbette, porque o coelho não queria morrer, e que quer pentear de qualquer jeito o cabelo da avó, do narrador, mas é ela que diz também que o narrador não vale a corda para enforcá-lo. Não sei se vocês se lembram dessa passagem, mas eu acho isso muito importante, né? Ela é um elemento de revelação. O narrador não tem a nobreza do Swann. Ele é cheio de coisas que não são nítidas, e a Françoise não tem simpatia por ele. Ele não vale a corda para enforcá-lo. E essa é uma relação entre criado e patrão, que é a relação da familiaridade, né? Daquela que tem um poder dentro da casa. A moça, como se diz, a moça da cozinha, não. A moça da cozinha é essa identificação que se torna isso que a gente está vendo aqui com o Giotto, não é? Esses personagens absolutamente definitivos, com essa estrutura ampla, não é? Com esse caráter escultórico, não é? de imobilidade escultórica. O contrário do ator.
alguma coisa? Marina, você não está satisfeita? Não estou, mas eu ainda estou insistindo um pouco nessa nostalgia Ele tem essa nostalgia do campo. das identidades da província, Ele sabe? tem essa nostalgia da província. E ela aparece, ela perpassa pelo romance. Eu estou em pleno acordo com você. Então, A leiteira que traz o leite, não é? Sim. Mas ela aparece como uma periferia distante. Sim. E a Françoise permite Ela vai fazer essa ficando. ligação Sim. entre esse mundo sofisticado e, como se diz, e o mundo das origens dela. O mundo Foi para a Copa já, ela saiu da cozinha, né? Ela Exatamente. está no meio já. Ela se tornou uma espécie de governanta da casa, né? É. Muito bem. E Diga, Marina. é incrível, ela tem um ciúme de todos. Ela tem filmes de todos, né? Um Ela tem. ciúme da tia Leonie. Ela odeia todo mundo que se aproxima. Ela odeia todo mundo. Ela é completamente possessiva, né? Ela é completamente possessiva. Agora, continuando continuando esse aspecto, não é, relacionado às duas figuras do Giotto, o narrador faz a análise e diz o seguinte: por uma bela invenção do pintor, ela pisa os tesouros da terra, mas absolutamente como ela pisasse uvas se ela pisasse em uvas para extrair delas o suco, ou antes como ela teria, desculpem, peraí, como ela teria, como se diz, ou antes como ela teria subido sobre sacos para se levantar. E ela estende a Deus o seu coração inflamado. Digamos melhor, ela lhe passa, como uma cozinheira passa um saca-rolhas pela abertura de um subsolo a alguém que o pede da janela do andar térreo. Não é? Ela estende esse coração, vamos voltar lá, né? Ela estende esse coração que está aqui ela deu o coração para Deus, né? E o Giotto, que é sempre assim tão absolutamente visual, concretamente visual, faz esse Deus entrar por uma espécie de janelinha e pegar o coração dessa caridade tão admirável, tão ampla, não é? Que tem, né, na mão direita esse vaso cheio de flores de frutos. E ele continua: a inveja, ela teria mais uma certa expressão de inveja. Mas nesse afresco ainda, o símbolo toma tanto lugar e está representado como tão real. A serpente que silva nos lábios da inveja tão grande, lhe preenche tão completamente a sua boca, que está muito aberta, que os músculos da sua figura estão distendidos para poder contê-lo, como aqueles de uma criança que enche um balão com o seu sopro. E que a atenção da inveja, e a nossa, por isso mesmo, inteiramente concentrada na ação dos seus lábios, não tem quase tempo para dar para pensamentos invejosos. Não é? É uma análise dessas duas obras, é uma análise perfeitamente admirável, não é uma análise
digamos, no sentido formal, mas é uma análise das impressões que como se diz, que o narrador tem diante dessas obras. Mas são análises que, uma vez que nós lemos, não é, elas funcionam de uma maneira tão forte que, uma vez que nós lemos, nós nunca mais vamos esquecer. Não é? O narrador não nos chamou a atenção para esse chifre que aparece atrás dessa orelha extraordinária da inveja. Ele chamou a atenção para essa cobra, não é? Para essa serpente que parece sair da boca, que está escancarada com um enorme esforço. E vejam essa mão, não é? Isso ele também não fala, essa mão tentando agarrar, que é um pouco como aquela mão da Danae do Klimt. Eu gosto muito aqui também, e esse é um dos caráteres, esse é um caráter da estabilidade da obra, esse caráter da maneira como o Giotto assenta essas duas figuras, não é? A Caridade, ela está posta sobre esses sacos, não é? Que ela simplesmente pisa, não é? Como ele diz, para se levantar e entregar o coração, e a inveja, ela está numa fogueira, e essa fogueira é composta de chamas, e essas chamas, elas são tão estáveis, tão imóveis, que elas se tornam, da mesma maneira que esses personagens, elas se tornam uma identidade eterna das chamas. Como, não é, a moça da cozinha era centralizada, identificada de uma maneira sintética. É um fogo absolutamente maravilhoso, mas ao invés de nós termos uma ilusão da contínua mudança das chamas, nós temos aqui chamas como se fossem esculpidas, como se fossem plantas vermelhas, não é, subindo aos pés da inveja. Alguma coisa? L'envie, na realidade, pode ser também desejo, né? Como? Envie pode ser desejo, né? Não, mas aqui é um dos pecados. Aqui não é envie. Aqui é envie com letra maiúscula, não é só o desejo, não, é inveja mesmo. Inclusive, você tem aqui, olha, a palavra latina, aqui em cima, que significa invídia. Tá. O Giotto não quis, de maneira nenhuma, que a gente ficasse na ambiguidade e colocou caritas aqui do lado e invídia em cima. Ele define muito bem as suas alegorias com essas letras, né? Com essas palavras. É interessante porque ele menciona que a cobra sai da boca, mas a cobra se volta para o olho, né? Que é a origem da palavra. Exatamente, se volta para a própria inveja, né? Que parte do olho, né? É que é curioso aquilo que ele percebe na obra. Ele está fascinado pela junção da cobra e da boca, não é? E o fato dela estar dando a impressão de estar soprando. E tem vários elementos, como aqueles que eu assinalei, teria também essa espécie de bolsa que ela tem na mão, que a gente imagina uma bolsa de moedas, para o qual ele não dá atenção. Ele dá atenção essencialmente para isso. A mim me parece, Marcos, mas é só uma observação, não é, assim, me parece que ele não está vendo a reprodução na frente dele. Ele tem uma lembrança. E o que ficou dessa lembrança foi esse ponto no qual ele se fixou.
Muito bem. Agora, passando para uma outra coisa, que é uma mudança que tem a ver com a inveja também, mas é um outro mundo, uma outra relação com imagens e com semelhanças. Aqui entra a ideia do sonho, não é? Um dos meus sonhos era a síntese daquilo que a minha imaginação tinha frequentemente buscado em se representar durante o estado de vigília, né? Durante o dia, de uma certa paisagem marinha e do seu passado medieval. No meu sono, eu via uma cidade gótica no meio de um mar com ondas imobilizadas como num vitral. Um braço de mar dividia em dois a cidade. A água verde se estendia a meus pés. Ela banhava, na margem oposta, uma igreja oriental. Depois, casas que existiam ainda no século XIV, tão bem que ir para elas teria sido voltar no curso das idades, das épocas. Esse sonho em que a natureza tinha ensinado a arte, em que o mar tinha se tornado gótico, esse sonho no qual em que eu desejava, em que eu acreditava abordar o impossível, me parecia me parecia ter feito frequentemente. Mas como é próprio daquilo que se imagina dormindo, de se multiplicar no passado e de parecer, bem que sendo novo, familiar, eu acreditei me ter enganado. Eu percebi, ao contrário, que eu fazia, com efeito, muito frequentemente este sonho. Desculpe, eu vou botar meu casaco, está esfriando. Este sonho. As próprias diminuições que caracterizavam o sonho se refletiam no meu, mas de uma maneira simbólica. Eu não podia, na obscuridade, distinguir o rosto dos amigos que estavam lá, porque se dorme de olhos fechados. Eu, que me fazia, sem parar, raciocínios verbais, sonhando, desde que eu queria, no momento em que eu queria falar com meus amigos, eu sentia que o som parava na minha garganta, porque não se fala distintamente no sonho. Eu queria ir até eles e eu não podia deslocar as minhas pernas, porque não se caminha também nos sonhos. E, de repente, eu tinha vergonha de parecer diante deles, porque se dorme sem roupa. Os olhos fechados, os lábios selados, as pernas amarradas, o corpo nu, a figura do sono que projetava o meu sono, ele próprio, tinha o jeito dessas grandes figuras alegóricas em que Giotto representou a inveja com uma serpente na boca e que Swann tinha me dado. Então, é interessante, nós temos aqui duas coisas, e, evidentemente, esse detalhe vem reforçar, Marcos, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que é a ideia de um ponto no qual ele se fixou, a inveja como a serpente na boca, e, no caso, o fato dele não poder falar, né, que está bloqueando a fala, e esse sonho que ele tinha, ele o imaginava como essa figura da inveja. Mas é o sonho no seu total, não é o sonho. Essa inveja é o sonho. Enquanto que no sonho aparece um outro universo, que é esse universo medieval e cheio de
referências de água, de uma cidade, assim por diante. É fascinante porque nós estamos entrando de uma maneira muito como quem não quer, muito sutil, num campo que é o campo da análise dos sonhos. Eu já lembrei o caráter contemporâneo, não é, da psicanálise e da produção do Proust, e o papel que esses sonhos, que os sonhos têm para a psicanálise. Mas, por outro lado, o papel que esses sonhos têm também para o surrealismo. Eu percebo o Proust, não é, como um elemento intermediário entre o simbolismo, e se vocês quiserem a psicanálise juntos, e o surrealismo em vários aspectos. Que essa maneira de passar, já que eu estou falando não de uma realidade, que é a realidade objetiva, sensível, que eu estou descrevendo, mas que é uma realidade que eu incorporo em mim, eu estou falando de mim no meu interior quando eu estou falando da realidade. E, portanto, eu estou falando de alguma coisa que pertence a um mundo de sonhos, a um mundo de devaneios, a um mundo de memórias, a um mundo que não é o mundo palpável das coisas. Alguma observação? Eu pensei em trazer essa passagem porque ela me permite também associar a uma produção artística que muito provavelmente o Proust conhecia, que é a produção dos desenhos do Victor Hugo. Não é? O Victor Hugo foi não apenas um extraordinário escritor, mas um admirável desenhista. E os surrealistas tinham nos desenhos do Victor Hugo, eles consideravam o Victor Hugo como um precursor, sobretudo pelos seus desenhos. E esses desenhos, como os surrealistas gostavam de fazer, têm uma relação direta com o automatismo do inconsciente. Muitas vezes, esses desenhos eles eram realizados pelo Victor Hugo, eles eram realizados com manchas. Eu atiro uma mancha de nanquim, por exemplo, se for o caso, e a partir dessa mancha eu construo uma imagem. Uma imagem que está claro, não está querendo ser de maneira nenhuma uma imagem que reproduza a observação da realidade, mas uma imagem que brote de dentro de mim de uma maneira quase que automática para além daquilo que eu controlo com a razão, com os conceitos, com as descrições, etc. E quando ele fala, não é, quando o Proust nos fala aqui uma certa passagem marinha e seu passado medieval, uma cidade gótica num mar com ondas imobilizadas, como no Mitral, etc., nós temos esse princípio. Não é? Eu estou no sonho, o sonho me traz isso, não é? E, como no caso do Victor Hugo, eu tenho alguma coisa que é produzida, eu não diria em transe, mas que é produzida fora do controle dos elementos racionais. E não é difícil nós irmos buscar, né, esses extraordinários desenhos do Victor Hugo, no qual a realidade surge como se fosse uma aparição. É bem interessante, porque nós estávamos com um sonho que tinha esse aspecto da imobilização, da inveja do Giotto. Ela tão sólida, tão nítida, mas, ao mesmo tempo, um sonho que traz elementos de vertigem, elementos de imprecisão, de paisagens imaginárias. Por exemplo, à esquerda, essa espécie de grande tufão de águas no fundo e com duas torres enormes
escuras, que nós não sabemos muito bem o que são, e que vão mobiliar, vão preencher a produção do Victor Hugo. Que coisa extraordinária, não é? É como se fosse uma ilustração para a Legenda dos Séculos, a porta do Burg, a aldeia alemã que fica no alto castelo, não é? Que fica no alto, e vocês vejam como esse traçado, como essa trama está gráfica, não é? Da entrada do castelo, do portal do castelo em ruínas, não é? Ela está inserida nesse universo que brota de manchas que não têm definição. Eu não sei porque isso me fez pensar Isso me fez pensar na Bia, mas a Bia não está aqui hoje. E, quer dizer, os trabalhos, né, esses trabalhos com manchas, etc. A Sueli, você fez trabalhos assim? Sueli está aqui também ou ela não veio hoje também? Não. Não. Ela está viajando, a Sueli. Ah, que pena. Né? Jorge, você sabe que essas imagens que você está mostrando... Sim. Me fez voltar para uma passagem do próprio Proust no primeiro volume, A Sombra das Raparigas em Flor. Sim. Que ele fala que essa mania do mundo moderno, do nosso tempo, que suprime o essencial. E o que ele diz que é o essencial? É o ato de sonhar, que as isola dessa realidade. Desculpe, Marina, eu não ouvi o final que você disse, e cortou. Ele diz o seguinte, que no nosso tempo há uma mania de só querer mostrar aquilo de que se cerca a realidade. Sim. Suprime o que é essencial. Absolutamente. Que é o ato do espírito. Que é o ato do espírito. Que é o ato do sonho, que é o sonhar. Que está isolado, mas não está isolado dessa realidade. E ele faz uma comparação com as estações de trem. Vocês se lembram dessa passagem? Sim. Uma estação de trem que ele diz que é um lugar trágico. Tem uma névoa nas garras. Exatamente. Que se vai para um lugar onde não se tem esse lugar que não tem uma existência. Não. A ideia, no meu pensamento, na minha imaginação, do lugar para onde eu vou. Então, Agar é o lugar do sonho, é o lugar do trágico. Sim. Eu achei essa passagem assim, simbiótica. Eu acho que a gente viu, eu mostrei para vocês, né, inclusive os quadros do Monet sobre a Gare Saint-Lazare, no qual se tem de uma maneira diversa dessa, Marina, do Victor Hugo, mas se tem um efeito, eu não diria que seja comparável, mas que é de alguma maneira próximo. O Victor Hugo não está preocupado com a realidade, então ele não dissolve uma realidade vista. Ele cria uma realidade do espírito, mas essa realidade do espírito ela é dissolvida pelo próprio procedimento pictórico que ele emprega. Enquanto que o Monet ele dissolve a Gare Saint-Lazare, mas aí ele observa a Gare, ele incorpora a Gare. Ele observa a Gare, incorpora a Gare e ele a dissolve também pelo seu procedimento pictórico. E de algum modo, nos dois casos, nós temos, tanto com Victor Hugo como com o Monet,
nós temos uma relação que é essa relação derivada de uma construção feita pelo espírito. Aquilo que está embutido no mais íntimo, que é o sonho, ou aquilo que eu percebo na realidade, mas que estão sempre envolvidos nessa dimensão interna, que é aquilo que a gente pode chamar de espírito, o meu espírito, o espírito de cada um. Ele sempre pintou esses, vamos chamar de cenários tristes, assim, violentos e dramáticos. Sempre. O Victor Hugo? Não é um pouco resultante da grande tristeza que ele passou por causa da morte da filha? Eu não saberia dizer. Porque é muito triste tudo isso. Eu não saberia dizer que é porque a morte da filha é um episódio, né? A morte da Leopoldina que se afogou. Eu não saberia dizer a você se há uma incidência nesses desenhos, mas o que eu posso dizer a você é que ele sempre, né, era uma prática constante, a prática do Victor Hugo, de fazer esses desenhos extraordinários, né, de fazer como se diz? Monocromáticos. Eles são monocromáticos, porque ele emprega uma única tinta, e ele usa a tinta como mancha. E depois ele insere esses elementos que são os elementos do mundo fantasmagórico e gótico. Ele é autor como se diz, de Notre-Dame de Paris, do Corcunda de Notre-Dame, que é esse que o Proust nos trouxe com essa passagem do sonho. Eu nunca tinha visto nada dele. Você nunca tinha visto, Marina? Incrível, né? Muito incrível. Nunca tinha visto nada dele. Eu aconselho a vocês que procurem, porque ele tem várias coisas. Ele tem duendes, tem animais fantásticos, coisas desse tipo. E essa passagem do Proust sempre me fez pensar nesse mundo do Victor Hugo, que é um mundo puramente interior. É interessante também é interessante no caso do Victor Hugo, porque o Victor Hugo tem uma dimensão que é uma dimensão do realismo. Ele está muito vinculado como se diz, por exemplo, nos Miseráveis, ele está muito vinculado à descrição dos esgotos de Paris, à descrição de certas ruas de Paris, etc. Mas esse realismo, ele explode numa espécie de pesadelo. É como se fosse a realidade tratada pelo pesadelo. Exatamente. E o caso do Proust, quando ele descreve, não é, primeiro essa cena que é neogótica, estranha, com ondas imobilizadas, esse mar que se tornou gótico, como ele dizia, tão bonito isso, não é? E depois esse sonho que o amarra, como numa camisa de força, como na inveja do Giotto. Jorge, você sabe se o Proust conhecia os cantos de Maldoror do Lautréamont? Eu não sei, mas eu não acredito que ele conhecesse, porque ele teve muito pouca penetração, não é? Os contos de Maldoror. É verdade, eles foram publicados, eles foram republicados e apareceram na cultura a partir de 1917, né? Embora eles tenham sido escritos muito antes. Mas foi uma edição de autor, e essa edição de autor não ficou conhecida, ela foi retomada e foi, se eu não estou errado, se eu não estou enganado, em 1917 que houve a aparição dos Cantos de Maldoror.
Pode ser que ele tivesse conhecido, eu vou tentar procurar, Marcos, não é? Porque tem esse aspecto também nos Cantos de Maldoror, né? Esse aspecto de você estar caminhando numa realidade feita de sonho, ou feita de pesadelo, se quiser. Eu vou dar uma olhada. E esse personagem que volta que fascina o Swann, que fascina, portanto, o escritor, que é o personagem do Maomé II. Aqui também existe um jogo de semelhança, porque é o Bloch, não é? Esse amigo do narrador, o Bloch, que é uma pessoa um pouco sem traquejo, um pouco grosseira e um pouco, enfim, não muito fina. E o Swann, quando o vê, imediatamente diz: ah, sim, esse rapaz que eu vi uma vez aqui e que parece tanto com o retrato de Maomé II por Bellini. Ah, é impressionante. Ele tem as mesmas sobrancelhas circunflexas, o mesmo nariz recurvado, as mesmas, como se diz, as mesmas maçãs do rosto salientes. Quando ele tiver, o Bloch, né, esse garçom, esse rapaz, tiver uma barbicha, ele será a mesma pessoa. O Bloch é um desses personagens que são perfeitamente definidos pelo Swann por esses processos de semelhança. O Proust tem um texto que a gente vai ver, mais longo, no qual ele descreve esse processo de associação visual metafórica entre os personagens que estão presentes na recherche e aqueles que o Swann percebe. E vamos ver aqui, o que eu tenho. Assim, isso eu trouxe para completar um pouco a presença do Maomé II no Proust, que é uma passagem que me impressiona muito. Não é? Ele está tão apaixonado pela Odete, ele está tão desesperadamente apaixonado pela Odete, o Swann, que ele sofre. Né? Ele sofre muito. E tem um momento em que ele pensa numa coisa, ele diz o seguinte: algumas vezes ele esperava que ela morresse, sem sofrimentos, num acidente. Ela que estava fora, nas ruas, nas estradas, da manhã à noite. E como ela voltava sã e salva, ele ficava admirado que o corpo humano fosse tão flexível e tão forte que ele pudesse continuamente fazer fracassar déjouer, que ele desmontasse, né, no sentido de desmontar uma armadilha, todos os perigos que o envolviam. E que Swann achava inumeráveis depois que o seu segredo desejo os havia pressuposto. E permitisse, assim, aos seres se entregar cada dia quase que impunemente à sua obra de mentira e a busca do prazer. Quer dizer, como é que essa Odete que sai, que corre, que anda, como é que ela não morre? E eu queria tanto que ela morresse. E ele tem essa frase que completa e que introduz esse vínculo com o personagem que o fascina. E Swann sentia bem perto do seu coração esse Maomé II, de quem ele amava o retrato por Bellini, e que, tendo sentido que ele tinha se tornado loucamente amoroso de uma de suas mulheres, ele como se diz, esfaqueou.
diz ingenuamente o seu biógrafo veneziano, a fim de encontrar a sua liberdade de espírito. Ele se apaixona, esse Maomé II se apaixona tanto por uma mulher que ele acaba matando a mulher para poder matar o amor. E era aquilo que o Swann estava desejando. E vocês vejam que ele faz uma relação visível de semelhança entre o Bloch e o Maomé II, e faz uma relação espiritual de semelhança entre o seu desejo e o desejo e a situação na qual, paralela, próxima, na qual Maomé o tinha, como se diz, Maomé o tinha ficado próximo dele, enfim, matando a sua esposa. O que eu tenho depois? Depois a gente faz um pouco a análise dessas relações de analogia, como se diz, de analogias visuais, analogias artísticas com o mundo, entre aspas, da realidade. Alguma questão? Alguma observação? Vou só dizer para você que a aula foi deslumbrante, maravilhosa. Eu agradeço muito, Marina. Isso me dá... Acho que eu vou para baixo, Marina, que você não pode imaginar. Isso me deixa muito feliz. Nossa! Bom, Nossa! coisa boa aí. Maravilhoso. Que bom, que bom. Bom. Muito obrigada, viu, Jorge? Obrigado a vocês todas de me permitirem falar do Proust para vocês assim. Nossa, olha, um privilégio. Muito obrigada, viu? Um grande abraço a todos. Um beijo a todos. Muito obrigada. Tchau, beijo, boa noite a todos. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, Marcos. Tchau. Tchau, Marcos. Marcos, você está muito...